Vamos começar a aula sobre anatomia cirúrgica da válvula aórtica. Diego, semana passada, falou da válvula mitral e essa semana eu vou falar a respeito da válvula aórtica. Todo esse conteúdo que eu vou falar aqui, pessoal, vocês poderão encontrar no Card Surgery Post, que tem uma postagem lá só falando a respeito da anatomia da válvula aórtica, os conceitos práticos e as armadilhas cirúrgicas, com o mesmo tema que vocês poderão ler aqui. Então, qual vai ser o meu objetivo nessa apresentação, né? Eu quero falar um pouco a respeito das bases da anatomia da válvula aórtica, das estruturas relevantes que circundam a válvula aórtica, para entender as armadilhas que compõem o campo cirúrgico e fazer um paralelo com conceitos práticos. Eu não vou dar aquela anatomia, vamos dizer assim, da universidade que a gente aprende o que é folheto, o que é anel, etc. Vou tentar sempre fazer um paralelo com conceitos práticos, né? E a anatomia da válvula aórtica, costumamos pensar que ela é simples, né? Que é um anel, um folheto, ali que fica numa estrutura que sai do ventrículo esquerdo, um seio coronariano, depois uma junção sinotubular. Mas não é tão simples assim como imaginamos. Vocês poderão ver, os caras que já são mais experientes já sabem que tem diversos detalhes que devemos conhecer a respeito da válvula aórtica e da estrutura que circunda a válvula aórtica, para ter um bom preparo pré-operatório e para que na cirurgia evitamos armadilhas e complicações. Então, começando pelo começo, o que é a válvula aórtica, né? Em anatomia, né, anatomia humana, uma válvula significa basicamente uma estrutura anatômica que vai permitir o escoamento de um líquido apenas em um único sentido, né? A válvula aórtica, a válvula pulmonar, a válvula mitral vai permitir que o fluxo passe, no caso da válvula aórtica, do ventrículo esquerdo em direção à aorta e evite que esse fluxo retorne para o ventrículo esquerdo, evite que haja regurgitação. Pode parecer óbvio esse conceito de válvula, entretanto, algumas condições, algumas anomalias, algumas alterações congênitas podem fazer com que modifique um pouco esse conceito. Um grande exemplo de patologia que modifica um pouco, que na verdade nem sequer tem válvula aórtica, é o truncus. O truncus arterioso praticamente não existe válvula aórtica. O que existe é uma única válvula truncal embriológica. E observem aqui nessa imagem que o fluxo não vai apenas em um sentido, vai em dois sentidos. No caso, vai para a aorta e vai para a artéria pulmonar, porque o que há é apenas um anel. Então, o conceito de válvula aórtica, que vai apenas, ou válvula, né, que é um líquido que vai fluir através daquela estrutura em apenas um sentido, pode ser ampliado ou variado, tendo em vista que certas anomalias congênitas farão com que o fluxo se dê em mais de um sentido. E com relação à composição da válvula aórtica, né, aqui essa imagem do Kochari, né, vocês poderão observar que o cirurgião fez uma ortotomia oblíqua, abriu ali a válvula aórtica e expôs os folhetos. Então a visão do cirurgião é essa daqui. Quantos folhetos tem habitualmente? 3 folhetos. Um anterior, o coronariano direito, que você vai poder ver mais ou menos a sua meio-dia, 1 hora, que eu estou circulando aqui. Um posterior esquerdo, o coronariano esquerdo, que vai ficar mais ali para 11 horas, 9 horas, do cirurgião. E aqui o posterior direito ou não coronariano. Usualmente a nomenclatura cirúrgica usamos coronariano direito, coronário esquerdo e não coronariano, porque o cirurgião gosta de falar dessa maneira e não a nomenclatura anatômica mesmo, do livros como Moore. Então você observa que a válvula aórtica é composta por 3 válvulas, por 3 folhetos. Também é um conceito que pode parecer óbvio, mas não é. A gente sabe que a válvula aórtica ela pode ser quadricúspide, pode ser monocúspide, pode ser tricúspide e pode ser bicúspide. Vocês observam aqui, por exemplo, essa imagem. Temos uma válvula aórtica com 4 cúspides, né? Portanto, 4 comissuras. Já aqui nessa imagem, uma válvula aórtica bicúspide. Como vocês podem ver, fica claro aqui, né? Uma fusão entre 2 cúspides formando apenas uma composição de 2. Mas na prática, por que é importante você diferenciar se uma válvula aórtica tem 2, 3, 4 cúspides?
Um grande exemplo prático é a válvula aórtica bicúspide. A gente sabe que a válvula aórtica bicúspide ela está relacionada a certas condições. Uma primeira condição que eu poderia citar é a coarctação da aorta. Tem uma grande relação entre válvula aórtica bicúspide e coarctação da aorta. Então é quase que mandatório pacientes com coarctação você estudar a válvula aórtica, excluir se ela é bicúspide e vice-versa. Se o paciente, por exemplo, tem uma válvula aórtica bicúspide, tem uma hipertensão arterial sistêmica refratária, é quase que mandatório se estudar a coarctação da aorta também. E outro exemplo prático, né, o fato de ser relevante estudar quantas cúspides tem uma válvula aórtica, é que os pacientes com válvula aórtica bicúspide, você na propedêutica, né, vai operar uma válvula aórtica bicúspide. Primeiro, esse paciente tem um risco maior de ter estenose aórtica, todo mundo sabe disso. Mas também os pontos de corte para decidir na estratégia pré-operatória se aquele paciente vai trocar apenas a válvula aórtica ou a aorta ascendente, vai fazer uma substituição da aorta ascendente, por ectasia, aneurismas da aorta ascendente. Sabemos que o ponto de corte para esses pacientes com válvula aórtica bicúspide, com essa anatomia, ele é menor, né? Ou seja, pacientes com válvula aórtica bicúspide terão pontos de corte menor na hora de decidir a troca da aorta ascendente, porque naturalmente esses pacientes não possuem patologia, não é apenas a válvula dele que é bicúspide, mas a estrutura, né, anatômica da aorta ascendente, a microarquitetura da aorta ascendente também é diferenciada, né, e propicia maior risco de dilatação, uma maior velocidade de dilatação e ruptura da aorta. Então, a válvula aórtica é tricúspide, mas nem sempre. E é importante, sim, diferenciar quantas cúspides tem uma válvula aórtica. Então, essa é a primeira estrutura anatômica e esses primeiros pontos que são relevantes do ponto de vista prático, né? Diferenciar se uma válvula aórtica é tricúspide, bicúspide, etc. Agora eu vou passar para uma segunda estrutura, vai ser o anel valvar aórtico, né? Ou seja, a válvula aórtica, ela está fixada, ela está suportada em um anel, né? Mas o anel também não é, vamos dizer assim, um anel, tem vários anéis. Aqui nessa imagem, vocês poderão observar que tem diferentes desenhos aqui, a correlação com o anatômico, com a estrutura anatômica, e com diferentes cores. Essa primeira cor aqui em vermelho, que parece uma coroa, é o anel que é dito o anel anatômico. Essa estrutura aqui em amarelo é o chamado anel cirúrgico ou anel ventrículo arterial ou ventrículo aórtico. E aqui em verde é o anel, que vocês poderão ver aqui, é o mais baixo, né? Seria tangenciando o ponto mais baixo das cúspides dos folhetos, é o anel virtual. Agora, nos próximos parágrafos aqui, eu vou mostrar basicamente o que é o quê. O que é um anel anatômico, o que é um anel virtual e o que é um anel cirúrgico. Primeiramente, o anel anatômico, né? O anel anatômico com essa forma de coroa, ele é o anel real, ele é o anel verdadeiro, ele é o anel que faz parte do esqueleto fibroso do coração. É o anel que dá suporte à válvula aórtica, né? E tem esse formato de coroa. Certo, mas qual é a importância prática desse raciocínio, né? Como ele dá suporte, como ele é de fato o anel anatômico, cirurgias que haverá preservação da raiz da aorta, porém a substituição da aorta ascendente, como por exemplo, vocês podem ver nessa imagem, né? Uma cirurgia de Tirone, você pode ver que o anel aórtico foi preservado, né? O seu formato de coroa, para poder manter a adequada sustentação da válvula aórtica. Então, na cirurgia de Tirone, é importantíssimo você manter esses pilares aqui intercomissurais e manter o anel valvar aórtico anatômico, para que a cirurgia tenha sucesso, porque senão haverá, se tu destruir esse anel anatômico, haverá consequentemente regurgitação da válvula aórtica e para o paciente não vai ser nada bom. O segundo anel, depois desse anel anatômico, é o anel cirúrgico. Você observa que o anel cirúrgico já tem outra conformação, né? Está aqui em amarelo. E por que ele recebe esse nome?
o anel cirúrgico é o anel para a gente, o anel do cirurgião. É o anel onde passamos os pontos, né? Você observa aqui nessa imagem, né? O cirurgião dando um ponto aonde? No anel cirúrgico, mas não é o anel anatômico. Você observe já que é outro raciocínio. Na prática, o anel cirúrgico é onde a gente passa os pontos, onde a gente diz, não, aqui eu vou passar o ponto, vou fixar a válvula nessa região. E o anel cirúrgico, ele vai corresponder ao quê, do ponto de vista anatômico? A junção ventrículo-arterial, né? O fim do ventrículo esquerdo e o início ali da raiz da aorta. Aqui mais uma imagem, né, mostrando onde está passando os pontos. Os pontos são passados no anel cirúrgico, não correspondem ao anel anatômico. Você observa aqui que essa imagem do Kochari, ele mostrou diversos pontos que podem ser dados, né? Aqui um ponto em U, iniciando da face ventricular em direção à face arterial. Aqui um ponto em 8, aqui pontos simples, aqui o ponto onde o pledge fica voltado para a aorta, né? Ou seja, de fora da aorta para dentro do ventrículo esquerdo. Não importa, o importante é fixar a válvula e que não tenha leak para valvar. Aqui mais uma imagem mostrando que os pontos aqui, ó, fixados no anel cirúrgico, não no anel anatômico. E qual a importância de ter o conhecimento do anel cirúrgico e do próximo anel que eu irei citar, que é o anel virtual? A importância é o quê? O preparo pré-operatório. Então é mandatório no pré-operatório pegar o ecocardiograma e avaliar, né, o que o ecocardiografista presume que seja o anel cirúrgico ou o anel virtual, que dá uma ideia de como vai ser o anel cirúrgico. Qual é o problema? Se o anel cirúrgico é pequeno, e qual é o problema do anel cirúrgico ser pequeno? O problema é quanto menor é o anel cirúrgico, menor vai ser teu campo de visão, pô. E quanto menor é o anel cirúrgico, mais difícil vai ser tu colocar uma prótese grande, uma prótese adequada para o paciente, né? Que aí já é outra seara, já é outro tema, né? O cálculo da prótese ideal do paciente. Mas a ideia é que anéis pequenos vão dificultar a visualização do cirurgião, dificultar o campo cirúrgico e também vai dificultar o implante de próteses de tamanhos adequados, de tamanhos relacionados à superfície corpórea do paciente. Geralmente vai entrar, um anel é pequeno, vai tender a entrar um anel, uma válvula, uma bioprótese pequena. Então, mas o que é um anel valvar pequeno? O anel valvar pequeno é aquele cujo diâmetro não cabe uma prótese maior do que 21 milímetros. Porém, eu botei aqui, será mesmo? Por que será mesmo? A gente sabe que é uma confusão, né? O número de próteses. Você fala uma prótese 19, 21, 25, etc. Mas também sabemos que é uma confusão porque não tem correspondência, né? Uma válvula 21 não significa dizer que a área interna dela é 21 milímetros e nem que a área externa do anel da bioprótese é 21 milímetros. Ela é 21. Né? Você tem que pegar a tabela do representante e ver quais são as medidas que ele dá para aquela prótese, para aquele modelo, para aquele perfil, para aquela estrutura. Então, existe outra definição, há até uma postagem também no blog, né, com a definição de anel aórtico pequeno e a sua importância para o cirurgião, que ele fala mais ou menos que um anel cirúrgico pequeno é aquele que tem um diâmetro menor do que 23 milímetros, verificado, até coloquei aqui do lado, não deu uma... Opa. Enfim, a definição é essa aqui, para ficar mais visual. É aquele que tem 21 milímetros ou menor em exames complementares, seja tomografia, seja no cateterismo, seja no ecocardiograma, menor que 23, ou mesmo na cirurgia. O cirurgião vai lá com medidor, coloca lá, não, isso aqui tem menor do que 23 milímetros, então, muito provável, trata-se de um anel aórtico pequeno. É fato que esses anéis pequenos vai complicar a cirurgia, né, do ponto de vista prático, né? O que é que vai problematizar para o cirurgião? Vai problematizar que vai requerer esse paciente que tem um anel valvar pequeno procedimentos adicionais, alargamento de anel, utilização de outras próteses com perfil menor e por aí vai. Ou seja, definir se o anel aórtico, principalmente o cirúrgico, ele é pequeno, vai influenciar na tua estratégia pré-operatória e vai influenciar também durante o ato operatório, já que esses pacientes, né,
requerem mais cuidado, porque tu vai adicionar um procedimento a mais e acaba aumentando o risco, principalmente para quem não tem muita rotina em alargar o anel. E o terceiro anel, já vimos o cirúrgico, o anatômico, agora vamos para o anel virtual. Só para relembrar aqui o que seria o anel virtual, seria esse em verde aqui, ó. Ele tangencia a margem inferior das cúspides. Então, o anel virtual, basicamente, como o próprio nome já diz, né, virtual é aquele que não existe em realidade. Ele não existe de fato, ele existe como uma faculdade de estudo. Ele representa, como eu mostrei naquela imagem, a fixação basal dos folhetos. Então, observe essa figura aqui. Essa figura, essa imagem tomográfica, esse tracejado amarelo, ele está mostrando o anel virtual, né? Ele não existe, né? Quando a gente opera, a gente não consegue ver ele como um anel cirúrgico e ele nem é a estrutura, o esqueleto fibroso, que é o anel anatômico. Ele é virtual. E qual a importância do anel virtual? Tem várias. Primeira importância prática, pacientes que vão implantar TAV. O anel virtual é uma importante referência. Essa imagem aqui de baixo já é um ecocardiograma. Também os ecocardiografistas, eles podem se basear o diâmetro do anel baseado no anel virtual e não necessariamente no anel cirúrgico ou no anel anatômico, que já é uma estrutura em coroa, né, muito mais complexa. E no ecocardiograma, óbvio que ele não consegue dimensionar o anel anatômico. Pode, por vezes, dimensionar o cirúrgico, porém o virtual é o que se torna mais fácil, né? Seria a via de saída do ventrículo esquerdo, o ponto mais baixo das cúspides. Então, basicamente isso. Ó, já vimos a válvula aórtica, quantos folhetos ela tem 3, nem sempre, e o anel cirúrgico, anatômico e o virtual e as suas respectivas importâncias. Agora vamos passar para a segunda parte da aula. Seria as relações anatômicas e as armadilhas cirúrgicas do campo da troca valvar aórtica, né? A primeira armadilha, o Diego até citou na semana passada, que está relacionada também à válvula mitral, é essa região aqui, ó, a cortina mitro-aórtica, né? O que é essa cortina? É o ponto de continuidade do anel mitral com o anel aórtico, né? Observem essa imagem aqui. O coração foi dissecado, o átrio esquerdo foi aberto, está exposto aqui a válvula mitral, o seu folheto posterior, e aqui o folheto anterior, aqui um papilar, o ventrículo esquerdo, a via de saída do ventrículo esquerdo e aqui a válvula aórtica, né? Você vê que nessa região aqui, onde eu estou passando o cursor, seria o anel virtual. O anel cirúrgico um pouco mais acima e o anel anatômico, em forma de coroa, não é possível aqui detalhar. Mas observe essa região aqui, dessa cúspide, que aqui em relação a essa imagem, né, chamando aqui de anterior, aqui seria o posterior, tendo em vista que aqui é o átrio esquerdo. Olha essa região de continuidade com o folheto anterior da válvula mitral. Então, são colados, é tênue, é uma cortina. Então, se tu está trocando a válvula aórtica e tu dá um ponto muito profundo nessa região aqui do anel, tu pode plicar, tu pode capturar o folheto anterior da válvula mitral. E do ponto de vista prático, o que essa armadilha causa? Insuficiência mitral aguda. Né? Você vai plicar, você vai puxar o folheto anterior da válvula mitral, quando estiver saindo de seco, o ventrículo esquerdo ele pode distender, né? Perante um quadro de insuficiência mitral aguda. O segundo ponto, né, depois dessa cortina mitro-aórtica, que é um ponto tanto para a válvula mitral quanto para a troca valvar mitral, quanto para a troca valvar aórtica, é um ponto, uma armadilha importante. Para a válvula aórtica tem outra, uma segunda que eu diria que é ali o top 5 de cuidado do cirurgião, que são os pontos comissurais e o sistema de condução. Então, observe essa imagem aqui, né? Você tem aqui os folhetos da válvula aórtica, né? O não coronariano esquerdo, coronariano direito e o não coronariano, e a comissura entre o folheto coronariano direito e o não coronariano vai estar passando aqui, ó, o sistema de condução, né? Então, durante o implante da válvula, da bioprótese valvar, se tu dá um ponto muito profundo nessa região,
tu pode lesionar o sistema de condução, né? Como mostra essa imagem aqui do Conchari, né? Ponto muito profundo naquela região, próxima da comissura, né? Que do ponto comissural entre o folheto coronariano direito e o não coronariano vai estar o sistema de condução. Então, muito cuidado deve ser dado quando for descalcificar o anel nessa região, anel muito calcificado, naquela válvula aórtica reumática ou aquela estenose aórtica senil calcificada. Deve-se ter cuidado quando for descalcificar essa região e principalmente quando for passar os pontos. Pontos muito profundos nessa região não são tolerados. E qual é a consequência prática, né, dessa complicação, dessa armadilha? BAVT. Então, quando o paciente cursa com BAVT depois de uma troca valvar aórtica, esse é o mecanismo anatômico que está relacionado à disfunção do nó AV. E a terceira armadilha, depois, né, da armadilha da cortina mitral-aórtica e do sistema de condução, eu diria que são os ósteos coronarianos. Né? Os ósteos coronarianos, ele tem uma relação, vou mostrar logo a imagem aqui, ó, tem uma relação muito próxima com o anel valvar cirúrgico. Observem aqui, aqui está o ósteo da coronária esquerda e aqui os pontos que foram passados para implantar a prótese. Então, observa a relação íntima que tem o ósteo coronariano com o anel valvar aórtico cirúrgico. Então, deve-se ter muito cuidado. Por quê? Porque se o anel, o ósteo coronariano, ele é muito baixo, ele vai ter risco de oclusão. Tu coloca o anel aórtico, ele é muito próximo do anel cirúrgico e a prótese ela tem um coxinho muito redundante. Quando tu baixa ela, pode ocluir o ósteo coronariano. E quando é TAV também, pessoal. Quando é TAV, principalmente quando o anel em relação ao anel aórtico virtual, quando o ósteo coronariano ele é abaixo de 12 milímetros, às vezes um pouco mais, um pouco menos, a depender da prótese cirúrgica, a prótese transcatéter. Mas, enfim, quando ele é muito baixo, como representado nessa imagem aqui, ó, se ele é muito baixo e também se o diâmetro aórtico, né, a junção sinotubular, ela é muito estreita, pode causar também obstrução nas próteses transcatéter ou as próteses de implante rápido. Mas a ideia é essa, se o ósteo coronariano ele é muito baixo, há sempre o risco de oclusão do ósteo coronariano e deve-se ter muito cuidado. Mas não apenas é problema e armadilha quando ele é muito baixo, também quando ele é muito alto. Né? Por isso que é sempre importante no pré-operatório, se o paciente tem cateterismo, ou isso né, os ecocardiografistas adultos, eles não se preocupam tanto, mas na pediatria, geralmente, eles definem a localização do ósteo coronariano. Porque se ele for muito alto, ou se ele for anômalo, isso pode mudar a estratégia, tanto de cardioplasia quanto de aortotomia. A ósteos altos, você pode fazer uma ortotomia baixa e acabar decepando ali o ósteo coronariano, principalmente o ósteo coronário esquerdo ou direito também. Então, esses seriam os pormenores, as armadilhas relacionadas ao ósteo coronariano e o anel valvar aórtico. Em resumo, pessoal, a válvula aórtica ela é tricúspide, mas nem sempre. O anel aórtico, na verdade, são os anéis, que é o anatômico cirúrgico virtual, cada um com a sua importância prática. E as armadilhas principais, eu diria que são a cortina mitral-aórtica, o sistema de condução e o ósteo. Existem outros, mas eu acredito que os principais, no momento da cirurgia, o cirurgião fica atento a essas três armadilhas. E essa frase aqui de Sartilege, não se deve também abordar um tema particular que se quer desenvolver sem ter explorado seus antecedentes e suas relações. Ou seja, não se pode querer aprender, né, TAV, minimamente invasiva, que mais? Sei lá, mini-esternotomia, sem antes abordar aquele tema, as bases daquele tema que se quer explorar. Ou seja, a anatomia cirúrgica é uma das bases da cirurgia, seja cardiovascular ou não, e é a primeira que deve ser abordada a fundo para depois explorar outros temas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e estou aberto aí a perguntas ou adicionar alguma informação que eu, caso não tenha citado.